dia, colegas. Espero que estejam bem. Trouxe para vocês um caso que tem umas particularidades bem interessantes, tá? E nos mostram a importância e às vezes as sutilezas de duas coisas com as quais lidamos no nosso dia a dia. A primeira é fecharmos o diagnóstico, tá? Então, fechar o diagnóstico realmente é uma arte, exige interpretação de uma série de sinais, sintomas, evidências clínicas, radiográficas, enfim. É um processo de raciocínio que exige uma determinada sutileza. E a outra é a necessidade de incorporarmos no nosso dia a dia tecnologias que nos permitam visualização. Tá? Quando a gente fala visualização, todos nós sabemos, né, que nós lidamos com estruturas muito pequenas, muito sutis, detalhes muito pequenos, de difícil visualização a olho nu. Tá? E a incorporação de tecnologias que nos permitam enxergar melhor, enxergar em maior detalhes, faz uma diferença incrível, tá? Principalmente para quem lida aí com a endodontia. Tá? Então, esse é o caso, a imagem inicial do caso, tá? Onde o paciente relata uma sensibilidade persistente, constante, já a longa data, nessa região inferior do lado esquerdo, e a imagem clínica a gente vê aí uma restauração de amálgama bem antiga no 36, uma restauração em resina no 37, uma dor nessa região mais ou menos indistinguível, tá? Não sabe muito precisar muito bem. E aí, ao exame radiográfico, aí que vem as sutilezas, né? Se a gente compara a profundidade de restauração de amálgama, está aí há mais de 15 anos, e essa restauração de resina, que já tem menos tempo, reparem na profundidade. A gente poderia até suspeitar que a origem da sensibilidade fosse advinda, né, desse 37 por conta da relação de proximidade, profundidade, né, entre restauração e corpo mesial. Tá? Então aí vem a sutileza, a interpretação e assim como o inspecionar clinicamente. Tá? Então essa é a vista oclusal. Se a gente olha com magnificação, tá? Usa o microscópio, tá? E aqui é o aparelho do microscópio, tá? Então o aparelho original nós colocamos os olhos aqui nas oculares, tá? E através de um sistema de lentes de aumento, tá? Esse aparelho nos permite, além de uma iluminação própria via fibra ótica, tá? Graus de aumento, tá? De 6, 10, 15, 20, até 40 vezes de aumento. Tá? Então, ou seja, aquelas mínimas estruturas que você tem dificuldade de enxergar, que você não consegue ver a olho nu, você pode visualizá-las. Nós temos a capacidade de visualizá-las com 6 vezes de aumento, 15 vezes de aumento, até 40 vezes de aumento. Então, assim, é uma diferença enorme. A gente consegue realmente visualizar o problema, coisa que a olho nu é realmente muito, muito difícil. Tá? E aí, inspecionando aquele elemento, tá? Tanto por lingual quanto por vestibular, a gente consegue visualizar ali, ó, pequenas trincas, tá? Tanto na lingual quanto na vestibular, o que justifica, sim, tá? A passagem de estímulos, de térmicos elétricos e até mesmo saliva, né? Então a gente consegue visualizar ali, ó, o acinzentado ao fundo, ou seja, há uma percolação, tá? E oxidando o metal que está ali no fundo da cavidade. Então é uma porta de entrada, então aquela questão lá de juntar sinais e sintomas, a gente consegue fechar o diagnóstico como sendo 36, né, a fonte do problema. E aí partimos para a limpeza da cavidade, após a remoção daquela restauração antiga, a gente vê a cavidade de fundo, né, toda forrada com material de forrador, fantástico, show de bola. Tá? A gente tem que lembrar que isso é um caso que essa restauração estaria há mais de 15 anos, então, assim, sucesso absoluto, mas após a remoção daquele material forrador, a gente consegue visualizar aqui, ó, essa face lingual, a propagação daquela trinca, tá? E num exame mais acurado ainda após a limpeza final, e aí com o uso da iluminação e da magnificação, olha lá um pontinho vermelho no fundo daquela cavidade, tá? Ou seja, uma microexposição pulpar. Tá? Então, se a gente soma todos aqueles sinais e sintomas de sensibilidade, de presença de trinca, percolação e microexposição pulpar, a gente não tem como prosseguir nesse tratamento, né, na resolução desse caso, sem a intervenção endodôntica. Tá? Então, a radiografia inicial e a radiografia final.
E aí hoje, né, os princípios de instrumentação endodôntica são outros, tá? Então a gente lida hoje, a filosofia hoje é de mínima instrumentação necessária, tá? Então você remove apenas o necessário programado para cada caso, né? Cada caso vai exigir sua particularidade, mas preservando ao máximo a estrutura dentinária, tá? Então você vê preparos extremamente conservadores, tá? No quesito de conicidade, mas sim respeitando o comprimento de trabalho, blindagem, número de canais. Caso interessante, a comunicação desse canal mesovestibular com mesovestibular, sim, caso muito redondo, tá? E finalizando com a restauração em resina, ok? É um caso bem legal, dotado dessas particularidades, né? Tanto na questão do diagnóstico quanto da intervenção. E fica aí a sugestão aí para os colegas, né? Que temos essa necessidade hoje, tá? Esses pequenos detalhes com os quais lidamos no nosso dia a dia, a incorporação de magnificação, ela é hoje imperativa na odontologia, tá? No mais, um grande abraço e até a próxima.